Do ponto de vista de conforto, o que eu percebo que é quase um consenso é que os carros de câmbio manual não são os preferidos, né? Fala sério, só o fato de ter uma preocupação a menos no trânsito das cidades e principalmente nas estradas, esse é um conforto que muita gente já não abre mão. E você, colega mecânico, colega mecânica, provavelmente já sabe que não tem só carros manuais ou automáticos. Você certamente já se deparou com outros tipos de câmbio no seu dia a dia. Mas e aí? Você soube lidar com todos os tipos de câmbio que vemos em circulação nas ruas hoje? Fala galera, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar de um componente presente em todos os veículos, sem exceção. Ele pode aparecer de diversas formas, mas ele está sempre lá. O câmbio. Ele pode ser manual ou mecânico, como alguns chamam, pode ser automático e até automatizado. Mas você sabe como todos eles funcionam? No vídeo de hoje vamos tratar sobre isso. Se você tem dúvidas sobre esse tema, vai gostar das informações. Então, continue assistindo, torne-se membro na comunidade Automasters, aproveite e faça o seu primeiro texto sobre o que você está achando do curso ou qualquer assunto ligado ao mundo da mecânica, e é a sua chance de ter seu post com uma alta visibilidade e engajamento. Para entender qual a função do câmbio em qualquer que seja o carro, em primeiro lugar, você precisa entender direitinho o que é o câmbio. Esse componente é formado por um conjunto de engrenagens que regulam o torque e a velocidade do veículo. É por meio dele que a potência do motor é repassada para as rodas, fazendo com que elas girem. Explicando de forma um pouco mais detalhada, a embreagem forma o primeiro conjunto de componentes deste sistema. É acionada pelo motorista no momento de trocar de marcha através do pedal de embreagem. Um cabo ou circuito hidráulico transmite o movimento do pedal até a embreagem. O eixo primário é um componente que possui muitas engrenagens de tamanhos diferentes relacionadas ao eixo secundário, que determina a relação de saída para o diferencial. A rotação e força do motor são transmitidas para o primário no momento em que a embreagem estiver acoplada. Esta relação é estabelecida no momento de acionamento do pedal. O próximo componente é conhecido como diferencial. É o responsável em diferenciar a rotação de saída para os lados. Caso o motor do veículo esteja localizado na parte dianteira e a transmissão estiver na traseira, a rotação e força são transmitidas para o diferencial por um componente chamado cardan. Agora, o processo de funcionamento do sistema de transmissão está quase terminando. As saídas do diferencial serão transmitidas até as rodas do veículo com a utilização dos semi-eixos, que necessitam trabalhar com a suspensão e direção. Quando este processo termina, a rotação e torque chegam às rodas, possibilitando a movimentação do veículo. É importante frisar que a cada troca de marcha do carro, a rotação do motor varia. Portanto, quanto menor a marcha, maior a força e a rotação do motor. No caso contrário, quanto maior a marcha, maior a velocidade e menor a rotação do veículo. Tá, e as diferenças entre os tipos de câmbio que a gente encontra nos carros em circulação hoje? Você já manja também? Em primeiro lugar, temos o câmbio manual ou mecânico. Esse é o modelo de câmbio mais conhecido e mais antigo que os demais. E funciona acoplando e desacoplando diferentes sequências de engrenagens dentro da caixa de mudanças. É exatamente por isso que o câmbio manual precisa da embreagem para evolução ou redução do motor. Para garantir que a mudança de marchas aconteça de forma suave, o câmbio conta com anéis sincronizadores que têm a responsabilidade de frear o conjunto primário para estabilizar a rotação entre os dois eixos, o primário e o secundário. Hoje em dia, existem modelos de carros com câmbio manual com até 6 marchas, com o objetivo de ajudar na economia de combustível do veículo. Depois vem o câmbio automático. Não sei se você já sabe, mas a transmissão automática foi criada pelo engenheiro Alfred Horner no ano de 1921, no Canadá. A patente só foi registrada 2 anos depois, em 1923.
Horner projetou um sistema que utiliza o ar comprimido e não fluido hidráulico, e isso impediu que sua criação tivesse muito sucesso. O Brasil também tem história, pois Fernando Lemos e José Braz Araripe desenvolveram em 1932 o câmbio automático com fluido hidráulico. O projeto foi vendido para a Chevrolet, que implantou no Oldsmobile 1940 e Dramatic. O mais famoso e preferido de todos, o câmbio automático é conhecido há décadas e antigamente era chamado de hidramático. Ele trabalha com pressão de óleo para que seja possível trocar de marcha na parte mecânica e internamente tem o conversor de torque e pequenos conjuntos de embreagem que realizam a mudança de velocidade. Falando em mudança de velocidade, o automático geralmente é mais elogiado devido às trocas suaves. Isso ocorre graças ao conversor de torque, que executa um acoplamento fluido. O conversor de torque assume a função de embreagem no momento em que você para brevemente o carro, deixando-o no modo D. Essa peça possui óleo internamente. Trata-se de um sistema que utiliza embreagens planetárias que estão conectadas entre si e são acionadas de forma hidráulica, sempre de acordo com a velocidade e rotação do motor, dentre outros parâmetros em caixas mais modernas. O gerenciamento eletrônico permite a gestão dessas mudanças, incluindo modos de economia ou performance, alterando assim os tempos de troca. Para a conexão com o motor, utiliza-se um conversor de torque que usa pressão hidráulica para gerenciar a transferência de energia entre motor e câmbio. Em geral, apresenta um desempenho abaixo do câmbio manual, tanto em performance quanto em consumo, mas garante conforto e praticidade no dia a dia. A tecnologia permite que não exista uma embreagem comum, e assim tudo é feito pelo dispositivo. Atualmente, algumas caixas desse tipo alcançam 10 marchas ou mais. Há muito tempo que os automáticos são populares no Brasil e eles vêm ganhando mais preferência dos consumidores. Segundo dados recentes, mais de 50% dos automóveis novos vendidos por aqui são sem pedal de embreagem. Quando olhamos para os 10 modelos mais emplacados, 80% tem pelo menos uma versão automática. Como comparação, em 2011, eles representavam apenas 19,7% de todos os carros vendidos no Brasil. Dando sequência, vamos de câmbio automatizado. Em resumo, o câmbio automatizado surgiu como uma versão mais barata do câmbio automático, pois ele é como um câmbio manual que trabalha com uma peça chamada atuador hidráulico. Ele atua como se fosse a nossa perna, pressionando a embreagem e trocando a marcha. Por isso é que nesse tipo de câmbio, as trocas acabam tendo mais trancos do que o câmbio automático convencional. Esse tipo de sistema foi popularizado no Brasil com o Dualogic e GSR da Fiat, que era feito pela divisão Magneti Marelli, que acabou por fornecer também a Volkswagen, onde ficou conhecido como iMotion. A GM também apostou nessa tecnologia com o sistema EasyTronic e a Renault também utilizou a tecnologia chamada EasyR. O sistema automatizado de mudança de marcha é um dispositivo eletrônico que atua diretamente na alteração das marchas atrás de um módulo eletrônico e um atuador eletromecânico que, além de acionar o trambulador para acionamento das marchas do câmbio, também aciona a embreagem automaticamente. O sistema gerencia as trocas de marcha e acionamento da embreagem ao mesmo tempo e com rapidez suficiente para conferir um desempenho mediano para o carro, já que o platô e disco geram uma perda de contato com o propulsor durante o acionamento. Com isso, o desempenho não acompanha a mesma velocidade de resposta de um câmbio automático tradicional, deixando uma lacuna grande entre as mudanças, com perda de força suficiente para não agradar muita gente. Para reduzir o feito, a tarefa fica por conta do condutor, que ao perceber o tempo da mudança, alivia o pé no acelerador. Mesmo assim, ainda não é suficiente
para que a sensação desapareça por completo. Essa tecnologia permite introduzir modos de condução, geralmente uma opção mais esportiva com o alongamento das mudanças. No recente GSR Comfort da Fiat, empregado no Mobi, o modo Sport altera também os parâmetros do motor, adicionando também em desempenho. A vantagem do câmbio automatizado é que ele dispensa o uso de uma caixa complexa e hidramática ou um CVT. Assim, utiliza-se o câmbio manual normal, bem como seu sistema de embreagem. Dessa forma, adicionam-se apenas os atuadores eletromecânicos, alavanca seletora ou botões de marcha e módulo de gerenciamento eletrônico. O custo menor tornava essa opção vantajosa, ficando abaixo dos R$5.000 que normalmente separam uma versão manual de outra automática do mesmo modelo. Atualmente em desuso, esse sistema foi aplicado por último pela Fiat e Volkswagen. Ainda falando sobre câmbio automatizado, aqui estamos falando de uma evolução desse sistema, com um sistema de embreagem dupla que acopla e desacopla as marchas ao mesmo tempo. Por isso, as trocas são bem rápidas e a sensação para o motorista é de se tratar de um câmbio automático convencional, com mais conforto nas trocas e menos trancos. Esse tipo de câmbio existe também em modelos importados de marcas renomadas, ou seja, não se trata de algo mais simples e inferior como o câmbio automatizado que já falamos. Quando se fala em câmbio de dupla embreagem, muita gente se esquece que ele na verdade é um automatizado. Trata-se de uma transmissão de conceito mecânico, mas com gerenciamento totalmente eletrônico. O motivo é simples. Ao invés de um único eixo principal, com as engrenagens de cada marcha, como num câmbio manual comum, ele possui dois eixos paralelos, que contêm as engrenagens das marchas. Para fazer as trocas, ele precisa de um sistema de embreagem duplo, que acopla e desacopla ao mesmo tempo, pois utiliza dois discos de fricção, um dentro do outro, onde o contato com o motor nunca é desligado. Exatamente por isso é necessário o controle eletrônico. Assim, não há perda de força nas trocas, fazendo com que a caixa automatizada de dupla embreagem possa ser mais rápida que um piloto manuseando um câmbio manual tradicional. Diferente do automatizado comum, o de dupla embreagem é muito mais rápido que qualquer outro tipo de câmbio automático. Se o automatizado comum gera alguns inconvenientes em seu funcionamento normal, o câmbio de dupla embreagem pode apresentar ruídos, vibrações, aquecimento e outros problemas em virtude das altas temperaturas do Brasil. E para fechar a lista de tipos de câmbio, vamos de câmbio CVT. A sigla CVT significa transmissão continuamente variável. Trata-se de uma caixa que não utiliza engrenagens para mudanças de marchas, mas uma relação infinita provida por duas polias e uma cinta de aço. Nas polias, estas se abrem para que a relação entre as duas, conectadas pela cinta, possa variar infinitamente, fazendo com que o motor transfira seu movimento ao carro de forma linear e com um aumento gradual da rotação. Esse sistema pode utilizar a chamada embreagem de partida, que é um multidisco banhado em óleo, ou conversor de torque, tal como nos automáticos com engrenagens. O CVT é um câmbio ainda mais confortável que o câmbio automático comum, pois favorece um funcionamento suave e ideal do motor, o que acaba por render um nível de consumo superior, especialmente na caixa com embreagem de partida, onde a perda de energia é menor que no conversor de torque. Por outro lado, esse tipo de câmbio possui um deslizamento no funcionamento que o torna mais lento em resposta numa comparação com o automático. Mesmo assim, é utilizado até em carros esportivos. Bom, agora que você já sabe tudo sobre os tipos de câmbio existentes no Brasil, continua ligado ou ligada aqui na comunidade Automasters, porque eu vou trazer muito mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo. Tchau!